A Câmara aprovou hoje também um projeto que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a área de saúde. O projeto também está parado lá há tempão, foi aprovado agora por consenso, após, aspas, negociações entre as lideranças. Originalmente, o projeto de lei destinava 100% dos royalties para a educação, mas tinha sido vetado pela presidente e houve uma discussão com o Congresso, estava parado. Bom, vou falar um pouquinho a respeito dos royalties. Quem está aqui conosco, o professor doutor da Universidade de São Paulo, professor Hildon Sauer, que é também diretor de Gás e Energia da Petrobras. Professor, obrigado mais uma vez pela gentileza. Boa noite. Só para a gente ter uma ideia, quando é que a gente começa a receber esses royalties que nós vamos começar a distribuir? Já estamos recebendo. Já estamos. Temos que ver, royalties do sistema de concessão que está em vigor já estão sendo pagos. Por exemplo, no ano de 2008, foram arrecadados, a título de royalties, cerca de 12 bilhões de reais, que foi um número elevado. E junto, 12 bilhões de participações especiais, que foram distribuídos entre a União, estados, o principal foi o Rio de Janeiro, ganhou cerca de 6 bilhões naquele ano, e os demais, e municípios. O problema dos royalties é que eles são uma fração muito pequena do valor total do petróleo. Então, o fato do Congresso ter votado agora a destinação de 75% dos royalties para a educação e 25% para a saúde, em princípio é um avanço. Mas nós temos que relativizar esse avanço, porque um barril de petróleo hoje está valorizado em cerca de $100. O custo direto de produção é da ordem de $15. Isto é, capital e trabalho apropriado para cada barril produzido ao longo de uma plataforma que produz durante 20 anos, desconta o custo de explorar, etc. O resto são transferências. Vira o lucro da Petrobras, que vai para os acionistas, uma parte para o governo, vira imposto de renda, participações especiais, contribuição social, etc, etc. Então, no fundo, o que está acontecendo... Então, em $100, quanto tem de royalties? De royalties vai dar hoje de 5 a 10 dólares. De 5 a 10 dólares? Hoje vai, tá. 5 a 10 dólares. Por barril de petróleo? Por barril de petróleo. Esses estão sendo explorados agora? Os que estão sendo explorados agora. Campos muito produtivos, 10 dólares. Campos normais, 5 dólares. 5 dólares. É só que nós estamos discutindo. Sim. A minha proposta, e a proposta do movimento Petróleo tem que ser nosso, é outra. Qual é? É que a gente mude o modelo. Hoje nós temos um modelo de concessão feito por Fernando Henrique e exercido por Lula durante 8 anos. Temos um novo modelo que define a partilha, que é um pouco diferente. Está previsto agora, para outubro, o primeiro leilão de partilha. Um campo descoberto pela Petrobras, entregue ao governo federal, cuja dimensão é gigantesca. É um dos maiores campos descobertos no mundo na última década. Sim. O governo sequer se deu o trabalho de saber quantos bilhões de barris tem lá. Bilhões? Bilhões. Se são 8, 10 ou 15, ou até mais. Ao longo de sua história da Petrobras, que completa 60 anos em outubro agora, fora o pré-sal, ela descobriu cerca de 20 bilhões de barris. Só um campo tem 15. Caramba. E o governo está anunciando leilão assim na surdina. Por que na surdina? Porque anunciou numa situação sem avaliar quanto é, nem dizer o significado dele. O significado dele é, se vendesse esse campo só pelos 10 a 15 bilhões certificados, cada barril vale pelo menos $10 hoje debaixo do mar onde ele se encontra, produzido 100. Então, se vendido a $10 o barril, 15 bilhões são 150 bilhões de dólares. A $100 o barril são 1 trilhão e meio de dólares. E o governo está entregando isso, dizendo que o povo vai ter 15% por royalties, e disso irão 75% para a educação e 25% para a saúde. Eu estou dizendo outra coisa. Nós temos que saber primeiro quanto petróleo tem no pré-sal, se são 100 bilhões de barris, 200 ou 300, e mudar o modelo para o de prestação de serviços. A Petrobras é uma empresa nacional, nasceu das ruas com manifestações não tão intensas quanto estas, mas estudantada apanhou aqui na Praça do Teatro, apanhou no Rio de Janeiro, até que depois o governo Getúlio aderiu à criação da Petrobras. Certo. Nasceu das ruas, descobriu o pré-sal, e agora o governo a escraviza, entre aspas, a ser a operadora, tendo 30% daquilo, e os outros 70% poderão ser daquele que oferecer a maior fração do petróleo para o governo, que então irá para o Fundo Social
irá ficando no exterior, segundo o modelo atual, e lá, eventualmente, o rendimento virá para o Brasil para ser aplicado nisso. Sim. Então, a nossa proposta é de que a gente deva primeiro saber quanto petróleo tem no Brasil, depois fazer um plano nacional de desenvolvimento econômico e social. Quanto nós temos que investir em educação pública, saúde pública, em infraestrutura. Todas as reivindicações que estão colocadas aí já estão sendo debatidas pela campanha O Petróleo Nosso há muito tempo. Certo. Tendo orçamento nacional, vamos mandar a Petrobras produzir o petróleo, pagamos a ela entre 15 a 25 dólares por barril, e os outros 75 serão do governo. E o governo vai destinar para essas prioridades. E o fundo será apenas um fundo gestor disso. Aqueles bilhões todos, em vez de ir para o exterior, para uma empresa internacional, ficariam no Brasil. Vai investir em que lá no exterior? Em que moeda? No yuan? No euro que derreteu? No dólar? Talvez o melhor negócio no exterior seja comprar reserva de petróleo na Nigéria. Eu prefiro não vender as do Brasil e manter as daqui, porque é provável, se não houver uma conflagração internacional, problema geopolítico e outras coisas mais, que o petróleo tenda a se manter com esse enorme ganho. Essa sua proposta, a proposta do seu grupo, já foi levada para a Petrobras, já foi levada para o governo? Não, a Petrobras, quando estava como diretor, eu levei para o governo. Eu até fui demitido de lá porque eu tinha a posição divergente da do governo, só por isso. Sim. Levei para o Congresso Nacional, quando foi debatida a lei do petróleo, já foi escrita em muitos documentos, em muitas entrevistas. O problema é que não tem tido eco. Minha esperança e de muitos companheiros nossos é que agora a população entenda que o que está em jogo e que pode ajudar a pagar a dívida histórica para fazer mobilidade, reforma urbana, reforma agrária, mudar o sistema de transporte, que inclui a reforma urbana, é muito mais do que só mobilidade. É como a gente vive, como se transporta, onde estão as coisas. Fazer a infraestrutura nacional, trens, aquavias, infraestrutura produtiva, sim, proteção ambiental, investimento em transição energética para quando o petróleo daqui a 50 anos estará esgotado, a Petrobras vai completar o centenário sem petróleo. Sim. Então, e acima de tudo, manter as reservas cubadas, certificadas debaixo do mar, produzir todo ano o necessário para ter o fluxo de caixa para fazer esses investimentos de um plano que não é tão difícil de saber. Aliás, na minha interpretação, a população que está nas ruas está clamando por isso. Dizem que não tem dinheiro. Eu estou dizendo que o dinheiro existe. É do petróleo. Nós podemos, em vez de entregar esse petróleo num leilão obscuro, que não se sabe quem vai ganhar nem nada, era muito mais inteligente que o governo brasileiro propusesse uma aliança com a China, por exemplo. A China provê os 50 bilhões de dólares necessários para produzir o campo de Libra. Sim. O Brasil garante que a China terá prioridade na compra do petróleo a um preço favorecido por 90% do valor internacional, e a gente pega a diferença entre o que a Petrobras tem que ter para ter melhor rendimento, pagar melhor seus funcionários, melhorar seu investimento, e a diferença vai para financiar isso. Se nós temos 300 bilhões de barris, por exemplo, isso significa que nós temos um excedente da ordem de 900 bilhões de reais por ano. Se é 200 bilhões, são 600. Se forem 100, que já estão confirmados, isso para produzir em 40 anos. Seriam 300 bilhões de reais por ano. Isso é muito dinheiro. Eu estou dando uma noção só da dimensão. Claro. Eu acho que se a população soubesse disso, e ela não está sabendo porque é um bloqueio, são poucos os programas como o seu, que várias oportunidades já permitiu esse debate. Certo. De forma que eu acho que nós temos que colocar em perspectiva o que está em disputa. É positivo que o parlamento tenha dito que agora vai para a educação e saúde. Mas há uma armadilha. Eles estão destinando 5% a 10% hoje, 15% no futuro. Eu estou dizendo, como 75% é lucro, é excedente econômico, sim, que hoje vai para várias finalidades obscuras, eu proponho que esse 75% do excedente do petróleo, que pode dar cerca de 300 bilhões por ano, depende da organização da produção, sim, 600 ou 900, sejam direcionados para financiar todas essas carências. Tá, e o problema da doença holandesa pode ser evitado. Aquela ideia de que não pode trazer muito dólar. Não. Fazemos parceria com vários países que precisam de petróleo, como a China, a Índia e outros, que podem nos prover os fatores de produção que eles estão ausentes aqui. E não necessariamente dólar.